Estamos meditando agora em Daniel, o capítulo 4, e vamos dar sequência nessa meditação na Bíblia em ordem cronológica. E todo louvor e toda honra é dada à palavra. Eu sou apenas um instrumento de Deus para fazer isso. Por isso, eu peço que você venha também ser um instrumento de Deus para falar do Senhor Jesus para outras pessoas. Como diz o bispo Marcelo Crivella, vamos falar de Jesus todos os dias. Hoje, Daniel, capítulo 4, você tem a sua Bíblia, prepare. Se você puder, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com alguém para que motive essa pessoa a ler a Bíblia também e põe nos comentários o seu testemunho. Vamos pedir a Deus a direção? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê a tua direção, orientação, a tua luz, nos fazendo entender a tua vontade através da tua palavra. Fale conosco e tenha misericórdia de nós. Amém. Versículo 1. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O comentário diz, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas. Esse capítulo mostra a carta escrita por Nabucodonosor, enviada a todos os povos e as nações que faziam parte do seu domínio. O seu objetivo era dar testemunho de tudo o que havia ali acontecido quando se deixou dominar pelo orgulho e recebeu sobre si o juízo de Deus. Além disso, era mostrar também o quanto o Altíssimo foi misericordioso para com ele, mostrando o seu grandioso poder através de sinais e maravilhas. Foi preciso Nabucodonosor ser humilhado diante de todos os povos para que reconhecesse que só o Senhor é Deus e que apenas o seu reino é eterno. Nos versículos seguintes, ele faz um relato do que lhe aconteceu até ser quebrantado. Então, é muito forte o que vai acontecer com ele. Ele é um rei tão poderoso, lembra? Que nós lemos, ele criou aquela imagem, queria que todos se prostrassem. Quem não se prostrasse seria lançado na fornalha ardente de fogo. Então, quer dizer, ele viu muitas coisas. Ele viu Daniel, na sua fé, quando ele falou do sonho que ele teve, revelando o sonho que ele teve. Ele viu a diferença na vida de Daniel. Enfim, são muitos sinais, são muitos testemunhos que provavam a grandeza de Deus. E agora vem essa carta que ele escreveu. No 4, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. E tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual ao espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. E eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. E estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, e cuja altura era grande. Crescia esta árvore, e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. E eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim, derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos.
mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais da erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os videntes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre ele. Eu lembrei que o Senhor Jesus falou isso também para aquele homem importante de Roma, não lembro o nome dele agora, né? Quando ele falou que nenhuma autoridade é dada se não vir dos céus. Assim também, Deus dá, Deus tira. 18. Estando este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi, tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. O comentário diz, tive um sonho que me espantou. Após o primeiro sonho de Nabucodonosor, que se referia à grande estátua cuja interpretação nenhum sábio pôde compreender, exceto Daniel, lhe sobreveio outro sonho que o perturbou. Depois de todos os astrólogos, magos e adivinhadores terem ficado sem saber o que responder ao rei, ele finalmente chamou Daniel, mas uma vez o Altíssimo deu compreensão do sonho ao seu servo, que logo relatou a Nabucodonosor o seu significado. Porém, esse sonho estava se referindo a ele próprio, né? Um homem com tanto poder viria se tornar tipo um bicho. 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Isso faz um comentário que diz, a árvore que cresceu e se fez forte, nas palavras de Daniel, representava o rei Nabucodonosor, cujo reino florescia e se multiplicava. Ele venceu reis e conquistou nações, subjugando-as com o seu poderoso exército. Todos os povos dependiam de seu sustento, devido ao extenso império conquistado. Contudo, por causa da sua soberba, veio a sua queda. Isso mostra que, quando deixamos a dependência do Altíssimo e passamos a atribuir o sucesso pessoal como mérito próprio, corremos também o risco de sermos humilhados e envergonhados. Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E essa é a razão porque eu não peço para você curtir os vídeos ou se inscrever no canal. Eu apenas estou aqui como instrumento de Deus. Quem quiser, venha aprender sobre a palavra de Deus. Mas não sou eu. Aqui eu sou um mero instrumento de Deus, né? Então eu não devo receber louvor, você não deve me elogiar, você não deve dizer nada a meu respeito, mas sim da palavra de Deus, porque é ela que eu estou anunciando. Eu só estou retransmitindo ou criando em áudio as palavras do nosso Deus, apenas isso e mais nada. Então, se há um louvor, se há uma glória, não é minha, é dessa palavra aqui, porque foi ela que um dia mudou a minha vida. E é nessa fé, nessa crença que eu tenho, e por isso que me motiva estar aqui gravando os vídeos, é que aqueles que ouvirem essa palavra também terão suas vidas transformadas. Mas não foi eu, obra do Espírito Santo. 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra,
e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Até que conheças o Altíssimo, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que te foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido o que o céu reina. O comentário diz que deixasse o tronco com as raízes. Algumas árvores são capazes de se regenerar mesmo depois de terem sido cortadas. Esse era o desejo do Altíssimo, por isso deixou na terra o tronco e as raízes de Nabucodonosor. Isto é, embora Deus tenha cortado o reinado e a glória do rei, ele não o destruiu. O Senhor o atingiu para que ele se humilhasse e entendesse que não passava de um homem mortal. Assim foi concedido a Nabucodonosor a oportunidade de restauração, a esperança de recomeço para os que se arrependem com sinceridade. Mesmo que a pessoa esteja caída e humilhada pelos seus pecados, se obedecer ao Eterno, será perdoada, restaurada e salva. Jó 14, 7 ao 9. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e terá ramos como uma planta. Sabe que eu entendo também? Tiveres conhecido que o céu reina, Deus estava... Aliás, o que eu quero dizer é o seguinte, há pessoas que estão na igreja que até conhecem o Evangelho, têm informações a respeito da Bíblia, de Jesus, mas não tiveram encontro com Ele. E por vezes esse encontro vem de uma forma muito dolorosa, porque a pessoa enfrenta uma luta muito grande, mas que leva ela a depender de Deus. E é nessa que ela tem um encontro real com Jesus. 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. O comentário diz: põe fim aos teus pecados. O conselho de Daniel a Nabucodonosor revela a causa do fracasso, da dor e do sofrimento que acometeria o rei. Assim, antes que o mal lhe sobreviesse, ele teve a chance de se arrepender e de se consertar diante do Senhor. Praticar a justiça e usar de misericórdia era a única maneira de escapar de tantos infortúnios. Deus tem chamado povos e nações ao arrependimento, mas poucos têm dado ouvidos à sua voz, preferindo entrar pela porta larga e pelo caminho espaçoso que conduz à perdição, como disse Jesus em Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Continuando, o pecado separa a pessoa do Altíssimo, e os que são escravizados pelas transgressões terão como salário a morte, não apenas física, mas acima de tudo espiritual. A oferta de Deus para os que se arrependem é a vida eterna, mas a escolha é de cada um. Em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, só repetindo o que eu falei, foi o que eu terminei meditando aqui com você, né? Às vezes Deus está dando a chance para aquela pessoa se arrepender, se voltar para Ele, mas ela continua obstinada, determinada a continuar fazendo o que agrada a ela, né? O pecado. Ela permanece naquela vida. Então vem a dor, vem o sofrimento, para que ela possa então olhar para cima. É como aquela pessoa que está caindo no buraco, mas ela não chegou ao fundo ainda. Então ela está em queda livre. Ela não está percebendo que o que ela está fazendo está levando ela para o fundo do poço. Mas quando ela chegar lá no fundo do poço, na lama, ela então vai se humilhar e vai se voltar para Deus. Aí ela vai poder enxergar o alto, né?
Ela vai poder enxergar a mão de Deus estendida para tirar ela daquele buraco. Aí vem o encontro com Deus. Claro que você não precisa esperar por isso e aqui Nabucodonosor está recebendo uma chance de mudar, mas ele não vai aproveitar. 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então quer dizer, olha só, passou-se um tempo, né? Nada aconteceu. Quantas pessoas estão, mesmo que apesar de estarem na igreja, mas estão vivendo no pecado? E elas falam, mas nada está acontecendo, está tudo bem. Deus está dando uma chance para você não sofrer. Mas se essa for a sua escolha, o sofrimento, fazer o quê? Mas Deus te escolheu, graças a Deus, né? Então quer dizer, ele está ali falando, olha só, tudo isso foi eu. Sou eu o responsável por tudo isso. 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartar-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O comentário diz: e serás tirado dentre os homens. Nada neste mundo acontece sem a permissão de Deus. Ele domina sobre todos os reis e sobre todas as nações e faz prevalecer a sua vontade. Ele levanta e derruba, dá autoridade e tira, conforme o seu querer. O homem que não conhece a sua grandeza e que não se rende ao domínio do céu, jamais terá o domínio da terra. Como o Altíssimo prometeu, Gênesis 1, 26 ao 28, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui você entende perfeitamente que a obra que o diabo faz, enquanto Deus, quando criou o homem, criou para ele ser a imagem e semelhança de Deus, quer dizer, a imagem e semelhança da perfeição, da criação, da paz, da alegria, do amor, da felicidade. Essa pessoa que se desvia de Deus, quer dizer, que não obedece, que não reconhece, que não se entrega a Deus, ela termina se tornando a imagem e semelhança do diabo, a imagem da destruição, que é o que nós vamos ver com ele, Nabucodonosor. Ele se tornou literalmente num animal que foi preso realmente e ele ficou preso no campo. É uma cena horrível. Tem a novela Rick e Lázaro que passou, inclusive ela demonstra muito bem o que aconteceu com Nabucodonosor, né? Uma destruição devastadora. 32. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. O comentário diz: na mesma hora se cumpriu a palavra. Tudo o que Daniel falou se cumpriu. Deus já havia mostrado o seu poder a Nabucodonosor, quando livrou os seus servos da fornalha de fogo ardente diante dos seus olhos e dos seus oficiais. Mas ainda assim o rei não se arrependia dos seus pecados. Por conta do seu orgulho, o Senhor lhe tirou a sanidade mental para que ele fosse humilhado. Quem poderia imaginar essa cena? O rei mais poderoso e temido do mundo, vivendo entre os animais do campo, como se fosse também um animal. Quando o poder sobe à cabeça dos homens, eles se tornam arrogantes e insensatos. A ruína para os tais é questão de tempo.
A história mostra vários exemplos de homens que conquistaram reinos e povos e que intimidaram o mundo com o seu poder. Mas onde estão todos eles agora? Simplesmente passaram, para que fique sabido que somente o poder do Altíssimo é eterno. Quantos líderes, autoridades lutam pelo poder, pela conquista de terras, de reinos, mas se esquecem que são meros seres humanos e que tudo vai passar, né? Então, olha que forte isso aqui, ó. Na mesma hora se cumpriu a palavra. A palavra vem se cumprindo dia após dia. O Senhor Jesus até afirmou: passarás os céus e a terra. Quer dizer, tudo que nós conhecemos hoje, que é visível aos nossos olhos, um dia vai passar. Mas ele disse: as minhas palavras não passarão. As palavras de Deus é eterna. As palavras de Deus permanecem eternamente. Então, vamos nos colocar à disposição desse Deus, né? 34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Quer dizer, no momento em que ele olhou para os céus, ele reconheceu Deus na vida dele. Até então, ele viu aquele livramento extraordinário ter acontecido com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele não foi capaz de se render a Deus. E quantos testemunhos gloriosos que passam na igreja, e talvez a pessoa que ainda não se converteu, ela mesma é um testemunho vivo do poder de Deus, porém não fez ela se converter, né? 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O comentário do 36 tornou a mim o meu entendimento. Ao recobrar a consciência, Nabucodonosor se humilhou diante do Altíssimo e lhe rendeu louvores. O Senhor Deus permitiu que ele retornasse ao seu trono e lhe concedeu glória maior do que antes, porque a sua benignidade é para os arrependidos e o seu juízo é para os arrogantes que não se convertem dos seus maus caminhos. O Todo-Poderoso não quer o mal, nem a destruição de ninguém. Por maiores que sejam os seus pecados, a sua vontade é que todas as pessoas se arrependam e se voltem para ele com o coração quebrantado, para que sejam salvas. 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E a pergunta pode ser: que verdade? Bom, a palavra de Deus é a verdade. Quando você vai à palavra de Deus, você vê o erro de Davi, o erro de Abraão, de Sara, né? O erro de Adão e Eva. Você vê o acerto de Davi mais tarde. Então, você vê os erros e os acertos. Você vê os erros e acertos dos apóstolos. Todos eles erraram em algum momento, mas também acertaram, porque permaneceram firmes. Essa é a verdade. A Bíblia não esconde o erro, mas também mostra como se consertar. Ela mostra o erro para que nós não venhamos errar, mas se errarmos, temos Jesus para nos salvar. E se você se voltar hoje para Deus, Ele salva você também. Tá bom? Que Deus continue abençoando você abundantemente.